Olá, eu sou o Vitor Vendramini e eu faço parte do PET Física. E eu vim aqui nesse vídeo e mais em uma sequência de vídeos que eu ainda vou fazer para discutir sobre alguns assuntos que às vezes eu acho que são meio negligenciados ou pouco falados, principalmente entre os alunos, e eu acho que esses assuntos merecem um pouco mais de atenção. Bom, esse primeiro vídeo vai ser sobre saúde mental. E por que eu acho que saúde mental é um assunto tão importante? Bom, eu acho que isso era para ser meio óbvio, mas às vezes a gente não para pensar. A saúde mental é parte da nossa saúde. E quando a gente está doente, a gente toma remédio ou descansa. Se a gente quebra uma perna, a gente não espera que a gente vai subir uma montanha. Então por que quando nossa cabeça tá ruim, a gente espera que vai fazer bem uma prova de física? Bom, então no final desse vídeo eu espero que a gente pare um pouco mais para pensar sobre a nossa cabeça, se tá tudo certo, se a gente pode fazer alguma coisa a respeito e sobre a gente alinhar um pouco mais as nossas expectativas. Por que eu falo de expectativas? É porque eu acho que muita coisa tem a ver com expectativas frustradas. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que a gente tem que ser feliz o tempo todo. E isso não acontece. A gente não é feliz o tempo todo. Nem todo dia é o nosso melhor dia. Nem todo momento é o nosso melhor momento. E quando não é, é normal. E quando a gente fica triste, é normal também. É normal ficar triste, é normal não ter um dia bom. E é importante a gente não se remoer, a gente não ficar se culpando por não estar feliz, porque não é nossa culpa, é normal. Nós somos humanos e nós nem sempre estamos felizes. Outra expectativa errada que eu acho que às vezes a gente tem é a expectativa de produzir o tempo todo. Bom, às vezes a gente acha que a gente vai conseguir estudar o dia inteiro ou estudar todos os dias, mas mais uma vez isso não acontece. Vão ter dias que você não está bem para estudar, vão ter momentos que sua cabeça está em outro lugar e mais uma vez isso é normal. Isso acontece principalmente quando a gente tem uma rotina ou então quando a gente está muito atolado de atividades para fazer. Às vezes a gente tem que resolver uma lista de exercícios, estudar para uma prova, fazer o relatório de um laboratório e ainda está tendo um problema pessoal. E a gente tem que conciliar tudo isso e às vezes não dá. E às vezes você está lá fazendo sua lista de exercícios e tem um problema que você não consegue resolver. Você não tem a menor ideia de como resolver e você fica preso nisso. Você fica se remoendo porque não consegue fazer isso. E às vezes você vê que seus colegas conseguem fazer mais ou mais rápido que você e isso acaba te atingindo. E é engraçado porque quando isso acontece, a gente meio que sabe que a gente não está conseguindo produzir. E quando a gente fica preso nessa situação, a gente acaba entrando em um ciclo porque a gente começa a se remoer com o fato de que a gente não consegue estar estudando porque a gente não está focado ou por qualquer outro motivo e a gente não estuda. Porque em vez do seu foco estar em estudar, seu foco está no fato de que você não está conseguindo estudar e você fica triste com o fato de que está triste. E isso é uma bola de neve e isso não leva a lugar nenhum. Bom, e quando isso acontece, eu gosto de dizer que a gente está numa caverna, fechado dentro dessa mentalidade. A gente só pensa em fazer a atividade que a gente tem que fazer, a gente percebe que a gente não consegue fazer e a gente fica se remoendo que não consegue. E depois tenta mais uma vez fazer, não consegue e mais uma vez começa a se remoer. E isso não leva a lugar nenhum. Então, às vezes, quando a gente está nessa caverna, nessa mentalidade, a melhor coisa que a gente pode fazer é sair e respirar, parar um pouco. Eu sei que é um pouco anti-intuitivo, mas às vezes quando você tem muita coisa para fazer e não está conseguindo fazer, a melhor coisa é você não fazer essas coisas. A melhor coisa é parar de fazer isso um pouco, respirar, sair um pouco da caverna e fazer outra coisa completamente diferente. Escutar uma música, beber uma água, fazer uma meditação, uma atividade física, ler um livro, alguma coisa que você gosta. E aí, você respira e todo aquele caos, tudo aquilo que estava dentro da caverna, você vê sobre outro ponto de vista. Eu falo caverna justamente uma analogia à caverna de Platão, porque quando você sai da caverna, você vê essa situação
sobre outro ponto de vista, sobre outra perspectiva. E às vezes todo aquele caos que estava na sua cabeça é mais simples do que parecia ser. E com a cabeça mais descansada, você simplesmente volta e consegue resolver ou lidar melhor com a situação que você estava. E além disso tudo, o mais importante é que você descansa. Você cuida um pouco da sua cabeça. Isso é muito importante. Bom, então vamos lembrar de descansar um pouco às vezes, de parar para pensar se a nossa cabeça tá bem para fazer o que a gente tem que fazer, porque se não tiver, não vai dar certo. Se sua perna estiver quebrada, você não vai subir a montanha. Bom, e às vezes a gente tá nessa de sofrer para estudar todo semestre. Todo semestre é a mesma coisa. Todo semestre você tem um monte de prova para fazer, um monte de lista para entregar e você destrói o seu corpo tentando estudar, virando noite, se alimentando mal. E no semestre seguinte o que você faz? A mesma coisa. Porque você não precisa fazer isso toda vez. Você pode diminuir o ritmo. Você pode ir para um ritmo um pouco mais lento. E assim você às vezes até aproveita melhor as matérias que você faz. Você faz com mais atenção, absorve melhor o conteúdo e poupa a sua saúde mental. Não tem nada de errado em diminuir o ritmo. Não é porque o seu coleguinha faz 10 matérias que você precisa fazer também. Às vezes o ritmo dessa pessoa é diferente do seu, mas não é melhor nem pior. É simplesmente diferente. Só é importante a gente saber o que é bom pra gente, qual é o nosso melhor ritmo. E às vezes, se você está sofrendo todo o semestre, é porque você precisa desacelerar um pouco. Ou então, se você não quer ficar sem fazer nada, faz algo diferente. Pega um pouco menos de uma matéria da física e pega uma matéria, sei lá, das artes. Ou então uma atividade desportiva. Existem muitas possibilidades na UNB e na vida. É muito importante a gente lembrar que a nossa vida não se resume ao curso de física. A sua vida não é o curso de física. Sua vida é muito mais do que isso. Porque se você se apoiar só no curso de física, você tem que lembrar que eventualmente qualquer coisa tem um momento mais fraco. E na hora que você estiver mais fraco na física, você tem que se apoiar em outra coisa. É inevitável, em algum momento vai surgir uma dificuldade no curso. E se você não tiver nenhum outro apoio, outra coisa na vida para sustentar, você desmorona. E isso não faz bem. Então, façam muitas coisas da vida. Explorem, façam coisas diferentes. A física não é a sua vida. Então, gente, vamos lembrar de sempre parar de vez em quando e pensar se a nossa cabeça tá bem. Se tá tudo certo na nossa cabeça para fazer as coisas que a gente tem que fazer. Porque a nossa cabeça vem em primeiro lugar. A nossa saúde mental tem que vir em primeiro lugar. Sem ela a gente não faz mais nada. Outra coisa muito importante de se lembrar é que a gente vive em uma sociedade com outras pessoas. E outras pessoas também têm problemas e também vão ter pontos de vista diferentes. E é muito legal se a gente puder ajudar ou não atrapalhar, pelo menos, na saúde mental das outras pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é sobre valorizar as pessoas que nos ajudam. Às vezes tem pessoas que sempre estão lá por nós, então vamos lembrar de valorizar essas pessoas. E ao contrário do que muitos dizem, acho que aqui eu vou dizer algo que não é um consenso, mas que é a minha opinião e eu vou reforçar aqui. As pessoas que não te ajudam, as pessoas que você não julga como boas pessoas, as pessoas que você não gosta, também merecem seu respeito. Bom, e às vezes você está numa discussão com alguém e a pessoa está sendo grossa ou mal educada e você quer muito dar uma tirada porque a pessoa merece, dar uma patada, mas a sua patada não vai ajudar em nada na discussão. Ela só vai engrandecer o seu ego e talvez machucar alguém. Eu não gosto da ideia de dar o troco na mesma moeda, de tratar uma pessoa mal porque ela te trata mal. Eu não acho que seja a solução.
Se você quer ser uma boa pessoa, você não tem que ser uma boa pessoa só com outras pessoas boas. Você tem que ser uma boa pessoa com todo mundo, independente de como ela te trata. Todo mundo merece respeito. Mesmo que algumas pessoas vão merecer mais atenção do que outras, não significa que você tenha que maltratar alguém ou que alguém mereça ser maltratado. É bom a gente respeitar todo mundo, porque mais uma vez a gente não sabe o que se passa na vida da pessoa. Se a gente está numa discussão com alguém, às vezes a gente tem o costume de escutar só para responder. A gente escuta tudo que a pessoa diz, já pensando em como a gente pode responder o que ela está dizendo. Mas isso não é a melhor abordagem. É muito melhor a gente escutar para entender o que a pessoa tem a dizer, entender o ponto de vista dela. Mesmo que ela esteja errada, às vezes tem algo a acrescentar. Às vezes tem alguma coisa que você não tinha parado para pensar. Então, uma conversa só é ganha quando os dois lados ganham. Quando os dois lados acrescentaram algo em seu ponto de vista. Se você ganha e a outra pessoa perde, você na verdade não ganhou nada. Você saiu de lá no 0 a 0. Você não acrescentou nada na sua vida. Então vamos escutar um pouco mais as pessoas, tentando entender e não tentando responder. Isso faz muita diferença. E outra coisa que às vezes a gente acha que a pessoa está sendo grossa com a gente ou nos tratando mal, mas a gente tem que lembrar que existem muitos erros na comunicação. Se você parar para pensar, o que você quer dizer, o que você diz e o que a outra pessoa entende podem ser três coisas completamente diferentes. Então nem sempre é bom a gente julgar as pessoas tão rápido. A gente ver o que ela está dizendo, interpretar da forma que a gente interpreta e achar que a pessoa é ruim, achar que a pessoa está completamente errada. Às vezes vale mais a pena a gente escutar um pouco mais antes. Então, acho que o propósito desse vídeo é a gente parar para pensar um pouco mais em como a gente trata as outras pessoas e como nós tratamos a nós mesmos. E às vezes a gente parar para pensar um pouco se tá tudo certo com a gente e com as outras pessoas. E se alguém ainda tem uma sugestão, uma ideia para um novo vídeo ou algum comentário, pode fazer, pode me mandar uma mensagem pessoal também. Eu vou ler e vou responder todo mundo. Então, por esse vídeo é só, gente. Até a próxima.